Olá, igreja linda, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma segunda-feira. Essa segunda que a gente tem como início de semana, né? Então, eu quero Tá dizendo que tá offline aí, Derivaneide? Ah, tá. Você lá, Derivaneide, aqui deu pane. Aí qualquer coisa agora a gente já fica esperto. Tá com eco, Zé. Aí você vai diminuir aquele negocinho ali, ó. Isso. Pronto, aí agora acabou o eco. Igreja linda, eu quero te dar as boas-vindas a essa semana que começamos. A gente tem algumas expectativas muito positivas para essa semana. Hoje é um dia muito especial, porque a gente tem a participação de um cara que é muito querido da nossa igreja, é um amigo da nossa igreja, e aí eu não vou falar dele, porque eu vou deixar para quem é de fato e direito fazer, que é o anjo da igreja, o nosso pastor Zé Marcos. E eu quero cantar uma canção com você. Hoje a gente vai ter esse momento um pouco mais curto, porque nós teremos, de fato, com muita certeza, uma palavra muito especial para os nossos corações, e aí a gente quer ter mais tempo para poder aproveitar mais isso. E aí eu quero cantar com você essa canção das antigas, como sempre, que é uma canção do Asaf Borba, que fala: eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Então, cante comigo e ore comigo essa canção. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Cante comigo. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia, eu quero ouvir sua igreja, o chamado fizeste a mim, e ao qual sem hesitar ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Vamos lá, IBC. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Que saudade dessa parada. Para onde tu quiseres
me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para que o teu reino chegue a lugares aonde ainda não chegou e que o teu nome seja glorificado. Te amamos. Amém, amém e amém. Cheiro lindo, igreja. Um cheiro, minha igreja linda. Olá, gente linda da IBC, tem gente aí da Imperial, meu caro Leno, lá de Campina Grande, está por aqui também, Etinho de Caicó, Núbia em Cruzes. Louvado seja Deus, porque estamos juntos mais uma vez e juntas, hoje com um tema muito interessante, traumas e resiliência, ou seja, a capacidade de resolver os traumas, de se levantar depois dos traumas. Adoecimentos na quarentena, com o nosso queridíssimo Jades, que é psicólogo e é pastor também, lá da Igreja Batista Imperial. Aliás, deixa eu refazer, ele é pastor e é psicólogo também. A gente que é pastor é primeiro pastor e depois o resto. E vai ser certamente uma noite muito interessante. E você pode fazer perguntas aqui pelo chat. É só escrever aí no chat do YouTube, aqui onde você está assistindo, e o Jades ele está qualificadíssimo para responder qualquer dúvida sua de atracação de navio a sexo de muriçoca. É só perguntar que ele sabe. Ele é formado em teologia, em psicologia e em tudologia. Então, pode perguntar tudo, que o cabra sabe de tudo e mais um bocado. Hoje é aniversário de Elton, nosso querido Elton, parabéns, está aqui ele na tela, lá embaixo. Elton, Deus te abençoe muito, te dê a capacidade aí de uma vida longa para cuidar das mulheres da sua vida. Daqui a pouco ela aparece. Cuidar das mulheres da sua vida, que são muitas, que Deus colocou, sua esposa querida, sua filha querida, sua mãe preciosa. Inclusive, Elton, essa foto que mandou foi sua mãe, né? Você não é mais esse homem, não. Aliás, você não é mais esse menino, não. Mas na cabeça dela, você é esse cabra aí ainda, viu? Então, fica aí, que o filho nunca cresce para a mamãe. Deus te abençoe muito. Hoje nós tivemos mais um dia de entregas de donativos. Não vou mostrar fotos hoje por causa de tempo. A gente precisa dar o máximo de tempo possível para o nosso querido Jades. E oferta, hoje é o dia 31, o tempo está se acabando para a gente atingir aquela nossa meta maior, que é 120% do orçamento, 100%, graças a Deus, a gente superou. Eu acredito que a gente já chegou aí a pelo menos 115 e quem sabe a gente não consegue ainda até meia-noite chegar nesses 120. Zé Marcos, por que 120? Porque a gente está aproveitando todo o recurso que passa dos 100% para pagar dívidas antigas e nós nos comprometemos para pagar uma dívida que começou em 2007 e a gente ainda não tinha tido condição de pagar. Então, esse dinheiro que está passando das despesas mensais, nós estamos destinando para pagamento de dívidas antigas. A Igreja Batista Coqueiral é uma igreja que faz muitas coisas e a seara é sempre muito grande, muito acima dos recursos. Então, todo recurso que entra, ele é destinado para essa obra bonita. Aí na tela você tem pelo menos 4 maneiras de ofertar
desde o QR Code até a transferência para a conta, ou entrando no bit.ly, ou ligando para esse número que está aí na sua tela. Nós vamos buscar da região metropolitana do Recife até a China. A gente vai buscar a sua doação com muito carinho, seja ela de que natureza for, lembrando que de natureza lícita, lógico, né? Lógico. E não, eu estou rindo porque já apareceram as propostas doidas aí, deve ter acontecido lá também, né, Jades? De umas ofertas que a gente diz para o ofertante: Deus te abençoe muito, mas a gente não vai poder aceitar a sua oferta não, viu? Deus te abençoe demais, mas guarde seu dinheiro para você, porque a igreja não pode usá-lo. Bom, e pelo site do Instituto Solidário, que está aqui também, institutosolidare.org.br. Eu quero chamar aqui, não vamos orar primeiro, né? Nossa grande alegria é que Monique saiu da UTI, estamos felizes por isso, mas também soubemos que Severino voltou para o hospital, não é isso, Arivaneiro? Então, orar por nosso querido Severino, para que Deus complete a obra que começou. Todas as demais pessoas que estão no nosso caderninho, pode ter certeza que entrou nesse caderno, já está no coração de Deus. Eu vou pedir que você feche seus olhos aí na sua casa. Ontem, quando eu pedi para impor as mãos sobre o quilinho, algumas pessoas postaram suas fotos com a mão, né, imposta. Que coisa boa. Quando o Detono diz aqui, quero ouvir só a igreja, ele não vai ouvir, mas pelos olhos da fé, a gente sabe que na sua casa você está cantando, como foi o caso de Agnes ontem, cantando em línguas estranhas uma das músicas do culto. Então, eu sei que quando eu digo feche seus olhos, você automaticamente se junta no mesmo espírito em oração. Então, oremos. Pai querido, colocamos tudo em suas mãos, porque o Senhor é o Deus que está no comando de tudo. Muito obrigado pelas alegrias que nós temos, como o aniversário de Elton. Obrigado pelos desafios que nós temos, como a saúde de Severino e de tantas outras pessoas que nós temos orado aqui constantemente. Cuida, Pai, da vida de Monique, para que a obra seja bem completada e fique a lição do Senhor no meio de toda essa provação que tanto ela quanto sua família estão passando. Por fim, Senhor, colocamos a vida do seu filho, pastor Jades, em suas mãos, para que o Senhor fale através dele, com este tema tão precioso, traumas e resiliência, sobre as doenças da pandemia, para que o Senhor use o seu filho, não só a partir do que ele sabe, mas a partir principalmente da unção do Senhor sobre ele, e que seja especial para nós, aquilo que o Senhor trará a partir dele. Obrigado porque ele saiu de sua casa, veio para cá, e aqui nós temos condição de interagir com ele, por isso podemos fazer perguntas, por isso podemos, desde as nossas casas, acrescentarmos àquilo que ele vai dizer, alguma coisa a mais, que seja específico para o meu irmão e para a minha irmã, que precisa de tirar dúvidas ou de colocar a sua opinião para acrescentar aquilo que o Senhor já está dizendo. Louvamos ao seu nome por tudo e pedimos que o Senhor esteja sempre nos dando a condição de ouvir a sua voz, que não se cala nunca, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo Jades, o microfone que você tem é todo seu. Deus te abençoe. Até meia-noite, fique tranquilo. Então, gente, tem sido nunca é demais dizer, né? Como é bom estar aqui com vocês, né? Toda vez que eu venho em Coqueiral, eu me sinto em casa, não só porque sou muito bem recebido por vocês, mas pelo alinhamento, né, da nossa caminhada aí enquanto igrejas, né? E pela nossa parceria aí nessa dinâmica, né, de caminharmos juntos. Então, eu quero agradecer por isso, né, por esse privilégio aí de poder servir vocês nesse tema que é muito real, né? Cada vez se torna cada vez mais real, pessoas que têm enfrentado esse tipo de desafio de manter a saúde mental, né,
em meio a essa pandemia que a gente está vivenciando. E aí é muito importante esse tema, e eu quero começar destacando isso, né, essa lógica do trauma e da resiliência, né? Trauma é algo que acontece com a gente que a nossa mente não consegue processar como deveria. É como se fosse uma situação que, à medida em que a gente é submetido a essa situação, a gente não consegue processar depois como deveria ser processado. Então, isso é chamado de trauma. E resiliência é essa capacidade, o Zé falou um pouquinho disso aqui, né, que a gente precisa desenvolver para suportar, resistir e transpor essa realidade que a gente viveu. Então, quando vocês propuseram esse tema de trauma e resiliência, as doenças da pandemia, isso é muito interessante. Recentemente, agora, a Organização Mundial de Saúde, ela fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ela teve como foco, como público da pesquisa, países em continentes e regiões completamente diferentes. E algumas características que foram trazidas ou mapeadas dessa pesquisa têm a ver com esse período que a gente está vivendo na pandemia, que é o aumento da depressão, né, na população, a ampliação de casos de transtorno de ansiedade. Então, pessoas que têm tido experiências de transtorno de ansiedade, né, aquela coisa de a pessoa nunca teve nenhum problema de saúde, mas sente a taquicardia, começa a não passar muito bem. Então, nesse diagnóstico, depois você pode procurar na internet, você vai perceber que a ONU, a OMS, que é da ONU, né, mapeou essas regiões. Então, levantou esses dados. Então, eu queria, quando o Zé falou comigo, e eu estava pensando aqui, eu pensei em a gente dividir aqui essa fala em 2 momentos. O primeiro momento é a gente falar um pouquinho desse quadro, né? O que é que contribuiu para a instalação desse quadro, dessa realidade. E, no outro momento, o que é que a gente pode fazer, né, para transpor esse quadro, né? Então, bom, a gente tem umas características aí que auxiliaram na instalação desse quadro na nossa dinâmica emocional, né? Primeiro, a gente tem uma realidade de que a gente não está mais podendo se mover como nós nos movíamos geograficamente. Então, a gente está meio que confinado em isolamento social, né? Agora a coisa maneirou um pouquinho. Se Deus quiser, a gente vai passar logo por isso, mas nós não temos mais essa mobilidade de ir de um lugar para o outro, né? Então, você fica no mesmo ambiente, você passa o dia todo naquele ambiente, a semana toda naquele ambiente, e muitas vezes você traz o trabalho para aquele ambiente. Então, enquanto antes, talvez, né, você fosse para o trabalho e aí tem um deslocamento até lá, terminou o expediente, você voltasse para casa, ainda que de vez em quando você trouxesse alguma coisa para casa, hoje a gente tem uma linha muito fina entre o que é trabalho e o que é vida em casa, né? E a gente tem violado isso, e esse é o primeiro ponto desse quadro importante. A gente tem violado essa rotina que a gente tinha antes de poder parar, né, de poder fazer um exercício, de encostar o trabalho, de ter um tempo com a família. Está tudo muito misturado e misturado no mesmo ambiente, porque a gente ficou confinado nessa pandemia. Então, isso gerou muito adoecimento, né, pela falta do deslocamento e também porque a gente não separou, as tarefas começaram a embolar uma tarefa com a outra, e isso é muito ruim. É muito ruim, e esse é o segundo motivo, porque a nossa mente precisa de tempo, né? As nossas emoções e a nossa razão precisa de tempo para a gente processar, né, o que a gente passa. E a gente está vivendo um tempo muito assim, acelerado, né? A pós-modernidade é muito acelerada, tudo é acelerado. E a gente não tem, então, essa característica ou esse tempo de conseguir processar isso. Então, você está na sua casa e você está misturando com o trabalho e
as preocupações que você tem em casa. Uma característica desse tempo, por exemplo, com casais, é que a gente vê o aumento de situações de conflito entre casais, como se anteriormente haviam situações que não eram bem resolvidas, e aí o casal tinha aquele tempo de cada um ir trabalhar ou voltar para casa, e aí agora estão mais tempo juntos, então as situações que não eram bem resolvidas vieram à tona, porque aumentou o tempo de contato durante o dia. Então, relação com os filhos também, né? E também na questão da educação, né? Da educação formal dos filhos. A gente terceiriza a educação formal, então os filhos são deixados na escola e aí o professor vai ter aquele período de acompanhar o ensino, né? E aí hoje, mesmo que o pai ou a mãe tenha essa necessidade de acompanhar o filho quando ele volta da escola, hoje a gente está tendo esses dois elementos aí juntos, então. Então, também assumindo essa função aí de acompanhar os filhos no mesmo ambiente. Então, acho que a essa altura do campeonato, você já percebeu como tem sido importante a gente estruturar uma rotina, né? E esse é o primeiro desafio. Estruture uma rotina. Algumas pessoas têm agido como se estivessem de férias, então eu não preciso me preocupar com a hora que eu tenho para acordar, com a hora que eu tenho para dormir, com o trabalho que eu tenho para fazer. Se eu puder lhe dar uma dica, volte a estruturar a sua rotina diária e semanal. Estruture, coloque o alarme na hora que você tem para acordar, estabeleça quais são as tarefas que você tem para fazer. Tá? E talvez você diga assim, Jades é muito metódico. Não, muito pelo contrário. Eu não sou nem um pouco metódico. Mas o método, né, ou a organização do dia ajuda muito a nossa mente poder fazer esses saltos de ambiente. Uma vez que a gente está no mesmo ambiente geográfico, então mudar a tarefa e estabelecer a tarefas diferentes, cada um no seu devido espaço de tempo, ajuda a mente da gente a conseguir fazer esses saltos que são extremamente necessários, né? Um segundo desafio que tem a ver com isso, com o tempo, é que a gente viola o princípio do Shabá, né? Você sabe que a Bíblia fala no Shabá enquanto um princípio de... A palavra Shabá no Antigo Testamento quer dizer o dia da parada, né? Ou o dia da interrupção do fluxo de trabalho. Jesus depois retoma isso no Novo Testamento. Mas o que eu quero dizer é que a ideia do Shabá é que a nossa mente precisa de um tempo para descansar e processar essas coisas que estão acontecendo. Então, uma outra característica que a gente tem agora é a violação do sono, né? Gente que viola, eu não consigo fazer as coisas durante o dia, então eu vou entrar durante a madrugada. Talvez você seja como eu, algumas pessoas produzem melhor à noite, né? E aí tendem a dar uma esticada à noite. E aí não tem problema de dar uma esticada. O problema é quando a gente desregra isso e a gente começa a prejudicar a quantidade de sono que é o nosso normal, que o nosso corpo precisa para dormir, né? O Jô Soares dizia que dormia 4 horas por noite e isso era o suficiente para manter a saúde dele. Outras pessoas dormem 6 horas por noite e isso é suficiente. A questão é quando você viola o que é o necessário para você poder estar bem. Então, estabeleça limite, use o alarme também para dar um aviso para você quando chegou aquela hora, né? Lá em casa, o meu alarme ele toca de 11 horas. Às vezes eu consigo ir dormir de 11 horas, às vezes não consigo dormir de 11 horas, passa um pouco disso. Mas o alarme ajuda a lembrar que o tempo de sono por causa da hora que vai levantar no outro dia. Quem é especialista de sono diz que se nós trabalhamos no turno da manhã e no turno da tarde, ou seja, se a gente trabalha aquele horário formal, né, começa de 8 horas para meio-dia, volta de 13 ou de 14 para de 6, o ideal é que a gente pare de 11 da noite e vá até 3 da manhã em sono profundo, que aí isso vai gerar uma recuperação do corpo da gente. Então, volto a dizer, né? Cada um tem a sua dinâmica, mas é importante estabelecer um parâmetro, porque se você fica sem dormir por 3 dias seguidos ou com sono prejudicado por 3 dias seguidos, isso começa a influenciar até o seu sistema autônomo. O que é o sistema autônomo, né? É o que a gente tem aqui
que o nosso cérebro controla, que funciona sem a gente querer. Então, batimento cardíaco, né, a questão de respiração, batimento cardíaco. Se você fica 3 dias sem dormir, a tendência é seu batimento cardíaco ele sai de compasso. Inclusive, há estudos que mostram que pessoas que tiveram privação de sono durante um período muito longo, elas tiveram infarto, porque o coração não suportou aquela demanda de ficar acordado, alerta, sem conseguir parar. Então, vê só o quadro que a gente tem. A gente tem falta de mobilidade social, que ajuda a cabeça da gente a mudar de ambiente, né? Se eu vou para o trabalho, eu saio de casa, eu mudei de ambiente, ainda que o pensamento estivesse em casa, mas normalmente a mudança do ambiente ajuda a cabeça a ir para um outro ambiente também. Então, a gente não está tendo isso. A gente está trazendo tudo para casa. Então, já tem a família, já tem o trabalho, tem outras tarefas, tudo em casa no mesmo ambiente, né? E agora a gente está perdendo o regramento, que é o regramento do sono, o regramento da alimentação, né? Às vezes tem esse negócio, vai maratonar aí live, né? Eu gosto de maratonar, mas uma coisa é você maratonar um tempo assim, outra coisa é você maratonar. Você fica seu corpo fica sem tempo de se recuperar. Então, a gente tem esse quadro, né, que está posto aí para a gente. O segundo desafio dentro desse quadro que a gente tem é que, como seres pós-modernos, nós não aprendemos a ser resilientes. Resiliência não é um negócio que a gente nasce com ela. Quem é militar, o Zé aqui que foi militar durante muitos anos, quem entra nas Forças Armadas aprende a se tornar resiliente, porque ele vai sendo treinado a vencer um limite. Então, para que a mente vença o corpo, para que a mente vença a dor. Nós, como seres que estão em sociedade moderna, na sociedade pós-moderna que a gente está, tudo que a gente não aprendeu a ser é resiliente. Por quê? Porque nós vivemos num contexto hedonista, é tudo pelo prazer e tudo rápido, então a gente não suporta esperar. Não sei se você passou por isso, né? A gente é de uma época que, quando não tinha WhatsApp, quando a gente conseguia ir para o cinema, quem tivesse telefone celular já era diferenciado, né? Porque nem todo mundo tinha. Então, hoje, você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, se a pessoa demora um pouquinho a responder, você já fica pensando, fulano está com raiva de mim. Né? Nós nos acostumamos assim. Você vai num restaurante, aí a coisa demora mais de 40 minutos e você já está achando ruim. Mas esse foi o normal até uma época dessa. Então, nós somos uma sociedade que vivenciamos tudo pelo prazer. Então, a resiliência é contra o prazer, ele é para suportar a dor, né? E uma sociedade do movimento rápido, né? Esse movimento rápido ele vai de encontro à resiliência. Então, vê que quadro a gente tem. A gente tem um quadro da questão da geografia, que a gente trouxe trabalho e tudo para dentro do mesmo ambiente, a nossa mente fica confinada também naquele ambiente. Nós somos uma sociedade que não aprendemos a sermos resilientes, a gente quer tirar a dor, né? E a gente não aprendeu a suportar, né, longas esperas, porque nós somos uma sociedade da velocidade. Então, esse quadro que a gente tem, que está posto aí diante da gente, gera, então, esse ambiente muito mais perturbador, né, para a nossa saúde, para a maneira como a gente vai lidar com isso. Então, quais são as coisas que a gente pode... Quais são os recursos que a gente tem, que a gente pode usar para nós não sofrermos ou não estarmos tão vulneráveis nesse momento aqui, né? Bom, a primeira dica que eu quero dar a você é filtre o que você lê e o que você escuta, né? O que você experiencia, né? Tem gente que está enfurnado o tempo todo ouvindo notícias sobre coronavírus, assim, e eu advogo que a gente tem que estar bem informado mesmo, mas
Uma coisa é eu estar bem informado, outra coisa é eu ligar no canal. Tem um canal aí de rede aberta que criou um programa de manhã só falando sobre coronavírus. É 2 horas contando notícias sobre coronavírus, sobre pesquisa disso, pesquisa daquilo. E aí, se a sua mente ela fica imersa o tempo todo em notícias que já são notícias estressantes, isso não vai ajudar a sua mente a relaxar, né? É como alguém que já não está bem e aí vai assistir uma série depressiva, né? A pessoa está em depressão e vai assistir aquela série que tinha antigamente, 13 Reasons Why, né? Que fala de suicídio. Então, filtre o que você escuta, né? Filtre o que você vai ler, o que você assiste. Aplique esses filtros. Alterne isso, né? Tem muita animação aí circulando aí, né? Voltando a circular aí, tanto em canais de streaming, né? Pela internet, como na televisão também. Então, às vezes, alterne. Assista uma animação, assista um filme de comédia. Não fique só assistindo muita coisa séria, porque senão a sua mente vai ficar enfurnada naquilo. Então, faça o filtro, né? Isso aí é bíblico, né? A Bíblia diz que a gente precisa ter cuidado que o nosso coração é enganoso. Então, se eu fico jogando tudo dentro dele, né? Tudo dentro da mente, que não vai ajudar, eu vou acabar indo naquela direção. Então, aplique os filtros, né? Estabeleça rotinas, então. Use o celular e alarmes no celular para estabelecer essas rotinas. O que é mais difícil para a gente estabelecer rotina é que a gente pensa assim, eu não sei se acontece com você, alguém pensa assim, eu vou fazer dieta, aí come feijoada todo dia, aí diz assim, na próxima semana eu não vou comer feijoada dia nenhum. Às vezes, o que a gente pode fazer é estabelecer a rotina devagarinho. Se a dieta é não comer mais feijão, comece tirando um dia por vez. Não, eu vou comer 5 dias, mas na segunda eu não como. Depois de um tempo, assim, na terça eu não como. Como a gente é muito de opostos, né? Muito rápido, a gente é muito radical, então a gente pensa assim, tá aí, pastor, então, a caminhada é uma boa, eu vou caminhar, eu vou começar amanhã e vou caminhar 10 quilômetros. Não. Comece com uma rotina pequena, para instalar o comportamento. Então, coloque o alarme, né? Estabeleça uma rotina nova, enxergue a pandemia como uma oportunidade, né? A gente estava sábado no grupo de casais lá da igreja falando sobre isso. Os casais relatando coisas que eles puderam fazer na pandemia, na dinâmica familiar deles, que eles nunca fizeram, mas agora na pandemia passaram a fazer. Então, às vezes é uma reforma, às vezes é uma pintura, às vezes é um negócio que você precisa consertar em casa, que fica jogando para frente, às vezes é uma oportunidade com os filhos, às vezes é um tempo de qualidade com a esposa. Então, pandemia trouxe muita oportunidade, não trouxe só coisa ruim, não. Então, estabeleça esse tempo de rotina, estabeleça as rotinas, para a sua mente conseguir enxergar as possibilidades que a pandemia trouxe. Senão você fica enfurnado, absorvendo conteúdo ruim, no mesmo ambiente, saturado no ambiente, com trabalho, com conflitos mal resolvidos, com alimentação deficitária e sono deficitário, você está dando um tiro no seu pé. Então, estabeleça a rotina, né? Então, já falei sobre o contexto do ambiente e de essa questão de estabelecer, se proteger, né? Estabelecer a rotina e se proteger. Se você puder, se for possível a você fazer isso, tenha uma rotina física de baixo impacto. Porque as rotinas físicas de alto impacto, você precisa de assessoramento, né? Às vezes você precisa fazer um teste cardiológico, você precisa de um profissional da educação física para fazer esse negócio, né? Comece com uma rotina básica, pequena. Inclusive, tem muito aplicativo, né, na internet para isso. Para você começar um exercício básico em casa mesmo, fazer uma caminhada ao redor da sua casa. É o que, Zé? Carol Borba? Pronto, aí o Zé fazendo propaganda aqui. Então, essa é uma possibilidade. Por quê? Porque, às vezes, a gente toma muito remédio para determinadas coisas, quando tem rotinas que, se a gente fizesse, o corpo da gente liberaria o que a gente precisa, e caminhada é uma delas. Quando você faz uma caminhada, quando você faz um exercício físico,
Eu tive pacientes, por exemplo, que isso aconteceu. Os pacientes tomavam remédio, e aí o remédio é controlado pelo psiquiatra, acompanhando juntos. Aí, junto com o psiquiatra, a gente foi fazer o desmame com uma inserção de uma atividade física. Então, problema para dormir, né? Ansiedade demais, estresse demais. Aí, quando chega na hora de dormir, fica assim aceso na cama e não consegue dormir, né? Às vezes, essa questão da atividade física também, porque muda a rotina do dia. Então, eu quero convidar você a você também tentar inserir essa rotina aí, que vai lhe ajudar, certo? Então, cuidado com o que você absorve, cuidado com a questão da alimentação, estabeleça rotinas, né, e filtre direitinho essa coisa do que você faz no mesmo ambiente. Cuidado para não trazer trabalho demais para casa. Tem hora que a gente não sabe, né? Isso é lazer ou é trabalho, é hora de trabalho, é hora de lazer, qual é a hora que descansa. Estabeleça uma rotina direitinho, inclusive para você não perder as oportunidades que você tem com a sua família, né? A gente foi aí uns 34 minutos aqui pela minha conta, Zé. Vocês podem começar a perguntar aí. Já tem pergunta? Pronto. Então vamos embora. Pronto, aqui só outra dica aqui muito legal, até melhor do que Carol Borba, é entrar no Instagram de Lohânia Costa Personal Trainer. Ela é uma membro da nossa igreja que tem dado muita ajuda nesta área de exercícios físicos dentro de casa. E o que é legal de Lohânia é que ela é pé no chão. Ela não é aquela pessoa que quer transformar você num super atleta, não. Ela quer que você faça exercício para a sua saúde. É muito interessante. Jades, algumas perguntas aqui. Eu vou fazer primeiro uma minha. Ai, manda. Eu cheguei... estou aqui agora? Este Detone é desenrolado. Eu cheguei na casa de uma pessoa amigo, e fui uma pessoa amiga, e ele estava de camisa de manga comprida, calça social e sapato dentro de casa. E aí eu achei estranho, né, porque ele estava dentro de casa. Foi agora, a semana passada. E eu disse, está chegando de onde? Ele disse, não, é porque quando eu começo o horário do meu expediente, eu tenho que vestir essa roupa aqui, que é para o meu corpo saber que eu estou trabalhando. Achei interessante isso, né? Porque eu não faço isso, eu trabalho o dia todinho, mas eu não faço isso. Eu digo, olha, que negócio, que coisa interessante. E aí você acabou de falar sobre isso, né? Então, de repente, esse meu amigo está tomando uma medida legal, né? Que é para dizer ao corpo, você está trabalhando, mesmo estando dentro de casa. Isso é bom mesmo? Isso aí são os rituais, né? Uhum. Por exemplo, como alguém que, antes de dormir, toda vez antes de dormir, toma um banho frio, por exemplo. Toma bebe um copo de leite, sabe? Então, vai chegar um momento, Zé, que quando a pessoa começar a fazer aquilo, ele já começa a ficar com sono. Porque é o ritual. Então, o ritual realmente avisa a mente que, olha, vamos nessa direção agora. É muito interessante. Ai, que legal. Inclusive, também tomar banho antes de dormir. Se você for casado, o outro agradece. Ainda faz bem para seu casamento. Não, estou falando do banho, estou falando da temperatura, rapaz. Estou brincando. Olha, Lennon escreveu uma coisa aqui muito legal. Não é bem uma pergunta, mas é algo muito interessante. Ele disse assim, pensando na questão da convivência ou na falta dela, uma verdade que percebo surgir com muita força durante o isolamento social é que aqueles que nunca foram família e sempre fizeram da casa uma pousada obrigatória estão tendo de conviver na marra, e isso é terrível para estas pessoas. Então, elas também precisam de resiliência para reaprender a conviver ou para melhorar a capacidade de viver juntos dentro de casa. Ele não fez uma pergunta, mas você disse uma coisa aí que eu acho que a gente pode pegar isso do Leno, juntar com o que você disse e transformar numa pergunta. Você disse, a pandemia não só trouxe coisas ruins, a pandemia trouxe coisas boas também. E, de fato, eu tenho visto muitas famílias tendo problemas, mas muitas famílias se reestruturando, né? Então, isso faria parte desse pacote de coisas boas da pandemia, se for usado com sabedoria? A gente pode reaprender, né? Uhum. Até na história do casamento mesmo, quantos casais a gente já não atendeu? Eu não amo mais fulano. Então, você quer reaprender a amar? Pois é.
né? Então, a gente tem a oportunidade de reaprender a conviver, né? A gente tem vários ciclos na vida, que a gente precisa reaprender a conviver com cada um deles. Então, a pandemia trouxe também essa oportunidade de reaprender, de voltar a perceber coisas que a gente não tinha como perceber, porque a gente estava o dia todo fora. Estava trabalhando, estava fora de casa. E, às vezes, estudando à noite. Então, sai de 6 horas da manhã, volta 10, volta 10h30. Então, foi uma oportunidade assim também, né? De reaprender a... Joia. Claudinho pergunta aqui. Primeiro ele diz, isso, pastor, o correto é fazer uma avaliação física, pois o coração é assintomático. E quando você disse isso, eu até brinquei com o Detone, porque alguém, logo no começo da pandemia, pediram para eu fazer uma live fazendo exercícios físicos aqui dentro de casa. E Detone veio e gravou, ficou muito legal. Só que foi bom não ter passado, porque fazer aquele tipo de exercício sem consultar um médico ia ser ruim, porque é o costume, né? Então, se você for fazer exercício físico, faz isso que Jades falou. Se você não é acostumado, faz exercícios de baixo impacto. Olha, Claudinho pergunta aqui o seguinte, ele faz essa afirmação, porque ele é profissional da área de educação física, junto com Lohânia, mas ele também pergunta... Eu perdi a pergunta dele, mas está na minha cabeça. Ele pergunta qual a importância da fé para ajudar na solução de problemas psicológicos, principalmente esses da pandemia. Sim. Então, a gente está vivendo um contexto que a gente chama de ansiogênico, que é um ambiente que promove ansiedade, né? E Jesus trabalhou a ansiedade com os discípulos, né? Ansiedade é o excesso de futuro no presente. Como depressão é excesso de passado no presente, ansiedade é excesso do futuro no presente. Por isso que lá em Mateus 6... Peraí. Elabora de novo essa frase aí que eu achei legal. Sim. Depressão é excesso de passado no presente. Né? E ansiedade é excesso de futuro no presente. Tá, eu vou deixar você elaborar o seguinte, mas isso chamou a minha atenção. Então, seria a depressão aquele conjunto de carga ruim do passado que a gente... se fixou nela. Fixou, né? E a ansiedade é o conjunto de carga ruim que a gente nem viveu. Essa é pior ainda, né? Porque você nem viveu e já está... Tá aí, gostei desse conceito, eu não sabia não, viu? E que tem a ver com como a gente olha, Zé. Se a gente olha para o passado, a questão é, eu errei no passado. Ok, como eu lido com o que eu errei? Eu posso errar? Se não, eu me fixo. Quando eu me fixo no futuro, ou eu me fixo no passado, a minha mente não vai conseguir processar. Porque é muita coisa para agora. Então, é por isso que a gente... Então, Jesus trabalhou isso com o Sermão do Monte com os discípulos. Então, não esteja preocupado com o futuro. Eu já tinha aqui outras coisas para perguntar, porque eu fico com esse negócio de 19 de julho de 37, eu vou esquecer um pouquinho disso, que deixa o futuro para depois. Isso é bom. Mas tem a ver com isso, Zé, de Mateus 6, né? Quando Jesus diz assim, não se preocupe demais com o dia do amanhã, não. Né? Olhe, veja como Deus processa o presente. É muito legal aquele texto, porque Jesus está dizendo assim, está tirando o olhar dos discípulos do futuro, olha agora para o presente, olha para o pássaro, veja o que acontece com ele no presente. Agora, no presente, Deus está suprindo. Se ele está suprindo no presente, ele vai suprir no futuro também. Então, é muito interessante isso. Como a gente está nesse ambiente que é ansiogênico, então, a fé tem esse papel, por quê? Porque a fé não tem a ver com o que a gente vê, nem com o que a gente toca. Né, tem a ver com esperança. E aí a fé ajuda muito nesse contexto. Por quê? Porque eu sei que é uma ilusão achar que a vida é minha. É uma ilusão achar que eu tenho o controle da vida. A fé ajuda a gente a perceber e descansar. Né? Então, a fé, né? A fé que é bem trabalhada. Né? Isso. Né? Tem gente que quer criar outra coisa aí, é mais complicado. Então está aí, Claudinho, a resposta. Claudinho até tinha falado uma vez sobre o efeito placebo, que também não deixa de ser um tipo de fé, mas lógico que a gente está falando aqui da fé em Jesus, que é esta tão preciosa, né? A Inúbia está dizendo, minha amiga Erivaneide, então nós estávamos certas em
nos arrumarmos para fazermos exercícios em casa. De acordo com o que Jade está dizendo aqui, com certeza. E como ele é formado em tudologia, não tenha dúvida. Por falar nisso, você usou uma palavra aí bonita, ansiogênico, né? Dá para botar no filho, né? Esse nome. José Ansiogênico da Silva. Mas interessante, realmente, nós vivemos um tempo de muita ansiedade e a pandemia, né, só ofuscou isso. Olha, uma outra pessoa disse aqui, Pastor Jades, eu tenho problemas de insônia e depressão há anos. Aí já é outro caso, né, Jades? Que o que é que você diz para ela, então? Já é patológico, assim, né? Indicar, né, que procure um profissional, né? Que você procure um profissional. Isso é importante porque, às vezes, a gente escuta muito, quem enfrenta depressão, esse mês agora, de setembro, é o mês que a gente enfrenta, né, essa questão da depressão e suicídio. E aí acontece muito nesse período de pessoas que sofrem de depressão crônica há algum tempo. Essas pessoas acabarem, isso é falta de Deus, ouvirem outras pessoas que são bem intencionadas, mas dizem assim, depressão é falta de Deus. E sabe, depressão, você precisa ir num profissional, inclusive para ele tipificar, né? Tipificar e identificar de onde é essa depressão. Ela pode, inclusive, ser fisiológica, ela pode ter uma raiz fisiológica, hormonal, sabe? Então, o ideal é procure um profissional, né? Converse com um profissional, ele vai, junto com uma equipe multiprofissional, ajudar a enxergar melhor como é esse seu quadro, né? E aí lhe ajudar na saída disso, né? Na saída dessa questão, ou na convivência com ela, de maneira que você consiga exercer as suas atividades rotineiras sem muito peso para você. Então, procure alguém para lhe ajudar aí. Isso é importante. Lembrando que a Igreja Batista em Coqueiral tem, a Imperial também, né? A gente tem psicólogos que estão à disposição para ajudar, né? Amém. E outra coisa, só reforçando, depressão é uma doença, viu, gente? Então, é uma doença, como uma gripe, só que ela é uma doença de outra ordem. E como uma doença, nós vamos tratá-la com quem foi formado para isso, com quem tem as condições para isso. Lógico que assim como a fé ajuda no processo da cura de uma gripe, que não tenha dúvida que ajuda, porque você aumenta sua autoestima e você aumenta a sua capacidade de reação, é lógico que ajuda em tudo, sem falar que Deus é poderoso para tudo. Mas porque a gente sabe que Deus é poderoso para tudo, é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, não significa que a gente também não vá fazer a nossa parte. Aqui eu já estou dando uma fala geral, não é mais para a pessoa que fez essa pergunta, mas uma fala geral. Meu amigo Jades, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Por enquanto não, a gente já então vai caminhar para o fim. Eu quero só registrar a presença aqui da Lilian, lá da Bahia. Eu já tinha visto aqui antes, mas porque são muitos comentários, eu me perdi. Mas, Lilian, obrigado, viu, por vir de tão longe. Que Deus te abençoe. Daniel pergunta aqui, Daniel de Natal, Jades. O estilo de vida opressor e de cobranças por perfeição potencializam nossos processos de ansiedade? Aí eu faço uma pergunta em cima dessa. Se a resposta for sim, esse estilo de vida que a gente é cobrado por estar sempre no topo da vida, potencializa a ansiedade? Se a resposta for sim, o que é que a gente pode fazer para amenizar essa pressão social sobre nós que manda que a gente seja melhor em tudo? Melhor aluno, melhor pai, melhor pastor, melhor médico, melhor corredor, melhor tudo. Bom, é mais difícil ainda quando a pessoa que cobra de si foi tão cobrado, né? Foi tão cobrada que aí cobra de si. Ele sai desse ambiente opressor, mas ele continua ou ela continua cobrando de si, né? Então, estabelecer essas rotinas, aí a questão da fé aí é essencial. Por quê? É Romanos 8, né? Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Eu faço aquilo que vem à minha mão para fazer, conforme eu tenho forças para fazer, e aí eu descanso que Deus vai fazer a parte dele. Porque, assim, a gente vive numa sociedade que pessoas são números, eles são CPFs. Né? Não é mais uma pessoa que está ali. Aquilo ali é um número, aquilo é uma mão de obra. Né? Então, esse tipo de sociedade, ou ela passa a humanizar as relações novamente, ou como as relações são no reino. As relações do reino são relações de coletividade, não só de individualidade, né? Em que tudo tem a ver com a partilha, com a vida comum. Nós construímos uma sociedade que está indo na direção oposta. Então, em algum momento, a gente vai precisar decidir se a gente vai querer continuar nesse ritmo de uma sociedade que vai na direção oposta e em que medida a gente deve se comprometer com isso, né? Você precisa escolher qual é o meu limite, né? Em que é que eu me vendo a essa lógica, né? Em que é que eu me entrego a essa lógica dessa sociedade da gente atual? Porque, de fato, se você for deixando, é a lógica da meta. Se a meta é vender 10 no mês, você consegue, depois de 3 meses, a meta é revisada. Você vai ter que vender 15. E aí, depois de 3 meses, você tem que vender 20. Então, é daí, com tudo. Não estou falando só de vendas, não. Estou falando da lógica que a gente vive opressora aí, do tipo de sociedade que a gente construiu. Certo, Jades. Muito obrigado, viu, por isso. Quando você falava, eu lembrei de uma postagem que Valdenice fez no Instagram dela, que eu achei muito legal. Era mais ou menos assim: depois que eu resolvi me aceitar como eu sou, eu não preciso mais ser quem as pessoas querem que eu sou. É interessante boa, isso, né? Boa. Muito interessante. Conhecer os limites, saber quem você é, definir o que é que você quer para a vida e não se preocupar tanto com as pressões externas, porque, como Jades disse, se você chega numa meta de 10, 3 meses depois ela vai ser revisada. E pior quando a gente é o revisor disso. Eu sei que a gente tem que estar sempre buscando melhoria na vida, Né? mas isso não pode ser adoecedor. Tem que ter os limites, né? Bom, meu irmão, e aí quando eu disse que a gente ia acabar, chegou 1 milhão de perguntas. Leno está perguntando se a depressão também tem origem genérica. Renata Carvalho está dizendo que a live está maravilhosa. Também estou achando, viu, Renata? Bom, Elias, como não deixar a ansiedade lhe dominar? Acho que até a gente já tem falado sobre isso. E Josefa Costa, live muito boa, especial. Lógico, né, pai? Já está aqui. Tá bom. Meu irmão, vamos caminhar então para o fim, né? Certo. A Erivaneide fez uma sopa ali. Aliás, a Erivaneide não, né? A sopa eu fiz. E a gente vai tomar essa sopa depois da live, porque nada melhor para curar todo tipo de doença psicológica do que um prato de sopa com pimenta e uma mesa boa para a gente conversar besteira. Que é uma coisa que eu sempre digo, né, Jades? A gente também precisa ter tempo para besteira na vida, né? Às vezes eu estou tirando um tempo para besteira mesmo. Isso. E as pessoas dizem, pastor, está ocupado? Eu digo, sim, eu estou ocupado. Eu estou sempre ocupado. Até quando eu estou fazendo besteira, né, comendo besteira, conversando besteira. Isso é uma ocupação. A gente precisa, né, Jades, ter tempo para isso, né? Senão a gente estoura, né, meu irmão? Teve alguém que falou sobre só a questão genética, Zé. Olha, gente, toda doença, dificilmente você tem uma doença com um fator só, né? Assim, foi isso aqui que causou isso. A gente tem um ambiente, a gente tem comportamento aprendido, a gente tem genética, a gente tem alimentação, a gente tem uma série de fatores que podem ou ajudar na saúde ou favorecer a doença, né? Por isso que essa história de estabelecer as rotinas, ter cuidado com a alimentação, exercício físico, ter essa coisa do lazer, né? E o lazer é um negócio essencial, você parar, né? Você ter momentos de você rir, né? Antigamente, o crente, coisas que eram ligadas a lazer eram vistas como pecado, né? Na Imperial, por exemplo, eu encontrei nas atas gente que foi excluído do hall de membros porque foi encontrado no cinema. Fulano de tal foi afastado, foi visto no cinema, porque era esse negócio meio complicado. Então,
lazer, né? E Eclesiastes, Salomão diz isso, né? Não há coisa melhor na vida do que você usufruir do que você construiu. Usufrua do que você construiu, né? Daquilo que você tem trabalhado a vida toda. Tem esse tempo aí com os amigos, que isso aí vai lhe ajudar. Eu tive um professor de lá da Fafiri, que um colega uma vez perguntou e disse, né, professor, quando ele sai, né, e vai para algum lugar de lazer, ele pensa no trabalho. Porque ele acha que tem tanta coisa para fazer que o correto seria ele fazer tudo primeiro para depois descansar. Aí o professor contou aquele ditado polonês do lenhador que para afiar o machado. O lenhador, quando para afiar o machado, ele não está perdendo tempo. Na verdade, antes ele estava perdendo tempo, porque ele estava lá batendo com o machado, que precisava ter sido afiado, que precisava ter sido arrumado para poder ser usado. Então, a lógica de parar tem a ver com isso, arrumar a cabeça para conseguir usá-la direitinho. Né? É o Shabá, exatamente, a ideia do Shabá. Ô, meu amigo, muito obrigado, viu? Eu vou já trazer a palavra para você de novo, para a gente encerrar. Eu só quero sugerir aqui para você que está assistindo essa live um site que tem trazido ferramentas muito especiais, que é um site de uma preciosa parceira da nossa igreja, que é Tear Fund Brasil, T-E-A-R-F-U-N-D, Tear Fund, ou Tear Fund, tearfundbrasil.org. E, por exemplo, uma das coisas que eles estão fazendo aí no canto esquerdo da sua tela, você vai enxergar que é uma live toda semana, junto com a Visão Mundial, a Aliança Evangélica, a editora Ultimato, e nesta última foi Solidão, Isolamento Social e a Igreja. Então entra lá no site da Tear Fund. A Tear Fund é especializada em entregar ferramentas para a gente. Então entra lá que você vai certamente ser enriquecido. Meu amigo Jades, a sopa está nos esperando. Eu queria que você fizesse duas coisas, por favor. Antes eu quero te agradecer, porque você traz essa preciosa contribuição para todos nós que estamos assistindo, uma audiência inclusive muito legal desta live, e as pessoas dando retornos muito bons. Deus seja muito louvado por sua vida e em sua vida. Então, muito obrigado por ter saído do trabalho, vindo direto para cá e fazer isso de maneira muito voluntária, como quem entende a sua missão no reino. Deus seja louvado. A sua amizade é um presente de Deus, e a parceria entre essas nossas igrejas, né? Batista Imperial e Batista em Coqueiral, parceria centenária quase, né? Inclusive, para você que está assistindo, o avô de Jades foi o 6º pastor da Igreja Batista em Coqueiral. Ele foi pastor por 45 anos da Imperial, não foi isso, Jades? Seminarista 5 e pastor 45, mas foi pastor por 3 anos da Igreja de Coqueiral. E o pastor que durou mais tempo na história da Igreja Batista em Coqueiral era esposo de sua tia, né, Jades? Pastor José Viana. Então, as nossas vidas estão mais entrelaçadas do que aquilo que a gente possa imaginar. Deus te abençoe, meu irmão. Pode fazer suas falas finais. E se você também puder orar por todos nós, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, faça isso também, tá bom? Bom, quero agradecer, trazer o abraço mesmo da Imperial, né? Tem uma turma da Imperial aí também acompanhando. E agradecer esse carinho aí, o cuidado de vocês com a gente. Incentivar você, que é também da Igreja de Coqueiral, a usar essas ferramentas, né? Esse suporte que a igreja tem, inclusive psicológico, né? Aproveite isso. Você tem uma equipe aí, a Igreja de Coqueiral tem uma equipe muito bacana que pode lhe ajudar nisso também, né? Lhe indicar, lhe aconselhar, lhe atender, fazer os encaminhamentos necessários. Então aproveite isso, não deixe para depois não. Se você precisa de ajuda, vá na direção da saúde, né? Então procura aí o pessoal da igreja, que eles vão lhe ajudar também. Agradeço muito aí o convite, mais uma vez, é sempre um prazer estar com vocês aqui. A gente continua orando por vocês aí nesse período aí de pandemia.
agradecidos a Deus aí por tanta coisa que Deus tem realizado através de vocês, inclusive lá no COC, né? Como a ajuda de vocês tem sido preciosa. Essa semana a gente teve um problema na transmissão da igreja e Detone saiu daqui, foi para lá numa quinta-feira de noite, sentou com os meninos, gastou tempo lá. Então o reino tem a ver com isso, né? Essa coisa da vida comunitária, da coletividade, né? De um dar a mão ao outro. Então, faça parte disso também, faça parte disso, faça a sua parte, e aí certamente você vai ser mais abençoado do que vai abençoar, pode ter certeza. Então, muito obrigado, Deus abençoe você. Vamos orar, né, Zé? Agradecer ao Senhor por isso. Senhor, muito obrigado por essa noite aqui, pela tua igreja e tantas pessoas que puderam estar conosco aqui, né, nesse ambiente, pensando sobre essas coisas que nos afetam a todos nós. E nossa oração é que o Senhor nos ajude sempre a confiarmos de fato que o Senhor, nossa vida pertence a Ti, que o nosso futuro pertence a Ti, que o nosso passado pertence a Ti, que o Senhor continua a nos amar e nos guiar, como o Senhor tem nos guiado até aqui. Até aqui a gente chegou porque o Senhor nos ajudou. E por isso a gente está muito alegre, porque o Senhor não muda e a Tua intenção, o Teu amor sobre nós não muda, não há nada que possa nos separar do amor que o Senhor tem. Então ajuda cada um de nós, Senhor, a lidar com esse momento, a gente fazer a nossa parte também, né? O Senhor vai nos ajudar, mas também cada um de nós a gente cumprir a nossa parte, para que a gente possa passar e vencer esse tempo de desafios. E já esperamos no Senhor isso, que a gente possa voltar, estarmos juntos de novo, e depois, num segundo momento, juntos de novo, podemos nos abraçar, né? E nós agradecemos ao Senhor por isso, a gente crê nessas coisas. Então, obrigado pela vida de Zé, de Ivaneide, de Detone que estão aqui, que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém.